Então nós vamos começar e Jorge e a Bíblia estão com a gente aí, os nossos professores que têm sido já os músicos oficiais dos nossos encontros. Tem sido bênção para nós, tanto a Bíblia como o Jorge. Camargo tem sido bênção para nós aqui. O Jorge vai precisar sair logo em seguida, porque tem um compromisso urgente aqui dentro da nossa universidade também, ele tem que atender aqui, né? Tem que bater escanteio, correr para a área para cabecear. Mas vamos dar a palavra para eles já. Billy e Jorge vão nos conduzir em alguns cânticos de adoração. Estamos num grupo pequeno hoje, acredito que por causa dessas mudanças que tivemos hoje em razão do Jogo do Brasil, não tivemos expediente de manhã, aí muitos professores acabam não vindo em razão disso, né, porque viriam só à tarde e acabou porque estamos no final de semestre, então isso acaba prejudicando um pouco. Mas estamos num grupo que Deus planejou de alguma forma para estarmos aqui. E vamos aprender, vamos crescer juntos hoje aqui. Vamos cantar? É teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. É teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Palavra de Jesus no Evangelho de João: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que
aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele, aquele que tem os meus mandamentos guarda. Esse é o que me ama, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Indo das palavras de Jesus no Evangelho ao livro dos Salmos, grande é o Senhor, muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o seu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Obrigado, Jorge. Obrigado, Abílio. E bons músicos são assim, parece que eles estão ensaiando há meses, né, e não ensaiaram juntos e fizeram tudo isso aqui. Bom, né? Você sabe que com esse negócio do Jogo do Brasil as piadas já começam, né? E hoje a gente estava assistindo o jogo e quando saiu o gol do Corinthians, o Tite saiu correndo. Vocês viram isso? Quem não viu, né? O Tite saiu correndo do Brasil, né? É que eu pensei na outra seleção. Eu tenho duas seleções na cabeça.
Aí, quando estava tendo o jogo do Brasil e saiu o gol do Brasil, o Tite saiu correndo e caiu. Viu essa, não? Deu uma camada. A Jamile estava do meu lado, a minha esposa falou, vai sair piada com esse negócio aí. Saiu, né? Não demorou muito, 1 hora depois do jogo, já começou a sair no WhatsApp, dizendo que o Tite estava andando muito com o Neymar. Mas a melhor eu ouvi agora na CBN, vindo para o Mackenzie, a melhor foi essa, né? De que diz que o jornalista chegou para o Pelé e falou, Pelé, você acha que os jogadores da Copa de 70, da seleção de 70, ouviram essa, não? Ganhariam da Costa Rica? Conseguiriam ganhar da Costa Rica? E aí Pelé falou, sim, lógico, a gente conseguiria ganhar. De quanto, perguntou o jornalista? 1-0, respondeu Pelé. Só 1-0, ficou espantada, né? A jornalista, só 1-0, e Pelé então respondeu, lógico, a maioria de nós já tem mais de 70 anos. Muito boa, né? Queridos, mas é o seguinte, o reverendo Davi ia fazer aqui a reflexão. O reverendo Davi fez uma cirurgia de novo, outra cirurgia nas vistas, né? Todos nós sabemos que ele tem essa dificuldade. Ele fez a cirurgia e ontem ele retirou os pontos. Então retirou alguns pontos, mas a médica acabou mexendo muito para fazer a retirada dos pontos e isso acabou inchando um pouco. E ficou muito sensível a região dos olhos e ele então ficou em casa e me ligou dizendo que estava difícil para ele abrir os olhos e estava muito sensível ainda. Então ele pediu desculpas, pediu que eu estivesse justificando aqui a ausência dele no nosso evento, em razão disso, e pediu que eu estivesse fazendo a reflexão bíblica e logo em seguida já passando por o professor Marcos Eberlin, que é um evento que nós estamos aqui de alguma maneira dando as boas-vindas, né, a ele aqui na nossa universidade. Sei que é uma alegria para todos nós recebê-lo e tê-lo como companheiro, como parceiro dessa grande equipe nossa aqui de professores. Eu quero fazer a nossa reflexão muito breve mesmo, porque eu sei que o tempo nosso e todos nós queremos ouvi-lo mais a respeito desse tema que já está aqui anunciado na tela nossa aqui. Eu leio aqui para os irmãos Romanos capítulo 1, versículo 20, e que é um texto que o próprio Marcos Eberlin me sugeriu que pudesse fazer aqui uma reflexão nele. Paulo diz assim, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Eu vou ler de novo. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Romanos capítulo 1, verso 20. Interessante que aquele filósofo dinamarquês, o Kierkegaard, disse... Ele tem uma frase que é famosa, né? Muitos conhecem, em que ele afirma a respeito da fé, dizendo que a fé é um salto no escuro. Com isso, ele quer afirmar que nós não podemos, de alguma maneira, provar de maneira racional, de maneira lógica, as coisas que nós cremos. Então, a fé é uma decisão que nós tomamos, mas no escuro, quando nós não temos como provar. Isso está muito longe da nossa cosmovisão bíblica. Nós entendemos que a fé bíblica, ela é possível de ser provada de maneira lógica, coerente, e é interessante que o apóstolo Paulo está aqui dizendo que a própria natureza manifesta evidências a respeito do ser de Deus, da existência de Deus, do poder de Deus. Paulo deixa isso aqui claro para nós nessa passagem,
dizendo que as coisas criadas, elas manifestam claramente, desde o princípio, através da criação, né, o poder de Deus, os atributos invisíveis de Deus, os atributos, as características, as qualidades que nós não podemos ver nesse Deus, porque ele é invisível, mas podemos ter certeza de que existem por causa do ato criacional de Deus. Então veja que é possível, sim, você conjuminar, você colocar fé e evidências, fé e razão, fé e lógica caminhando juntas, uma ao lado da outra. E é muito interessante, queridos, também um texto que o apóstolo Paulo, discursando lá no Areópago com os ateus e pregando o evangelho para eles, o apóstolo Paulo discursa dizendo assim, olha que coisa interessante, em 4 versículos, a argumentação do apóstolo Paulo. Tendo passado por Antípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los. Notem bem como que aqui há a questão da razão, da lógica no pensamento do apóstolo Paulo, e mostrando como que a fé está presente aqui também. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca da Escritura. Paulo usa um termo aqui, que é um termo ligado à razão, à intelectualidade, dizendo que por 3 sábados o apóstolo Paulo arrazoou com eles a respeito das Escrituras. Veja que a fé aqui, ela é possível de se mostrar uma razão para se crer, para se acreditar. E Paulo, então, arrazoou com eles. Então, o primeiro verbo que aparece aqui. O segundo, no verso 3, ele fala, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. Então, veja que Paulo vai falar da ressurreição de Cristo, da morte de Cristo, mas para fazer isso, Paulo vai expondo, fazendo uma exposição e demonstrando. Veja, de novo, mais 2 verbos que têm a ver com a razão. Não tem a ver com sentimento, não tem a ver com emoção, mas tem a ver com razão. Paulo estava expondo e demonstrando, através das Escrituras, que era necessário que Jesus tivesse que morrer, precisava morrer e precisava depois ressuscitar. E mais uma coisa interessante, olha o que ele diz aqui o texto, no verso 4. Alguns deles foram então persuadidos. Não é interessante? Que de novo Paulo está falando a respeito de fé, está falando a respeito de morte de Jesus, falando a respeito da ressurreição de Cristo. No entanto, Paulo usa termos, verbos, conceitos racionais, dizendo que aqueles que passaram um tempo usando a razão, porque Paulo ficou arrazoando com eles, depois Paulo demonstrou e explicou a respeito das Escrituras, e o resultado foi que alguns deles foram persuadidos. E por isso se converteram. E alguns deles, então, foram persuadidos e se uniram, então, a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres. Então, nós percebemos aqui que Kierkegaard estava totalmente errado quando entendia ele que fé era uma possibilidade longe da racionalidade, que a fé era um salto no escuro. Em hipótese alguma a gente vê que essa é a visão bíblica. Não. A Bíblia de maneira alguma aceita que nós devemos crer sem razão. Como diz o saudoso John Stott, né? Crer é também pensar. E eu termino para passar aqui a palavra para o professor Marcos Ebele,
citando aqui Blaise Pascal, filósofo e teólogo francês. Eu termino e vou ler uma citação dele. A religião cristã ensina duas verdades. Existe um Deus que o ser humano é capaz de conhecê-lo e que há um elemento de corrupção no gênero humano que o torna indigno de Deus. Assim, o conhecimento de Deus, sem o conhecimento da corrupção humana, gera orgulho, enquanto que o conhecimento da corrupção humana, sem o conhecimento de Deus, gera desespero. Diz ele, a única saída para essa situação é Jesus Cristo, pois nele encontramos o conhecimento das duas verdades de forma simultânea. E o que nós vamos ouvir daqui para frente, na palestra do Dr. Marcos Ebele, é isso, que é possível a gente juntar essas duas grandes verdades, a ciência e a fé. Que Deus abençoe o professor Marcos e que ele seja bênção na nossa vida hoje à noite aqui. Vamos orar e orar por ele, orar pela palestra, orar pelo nosso encontro, orar também pelo Dr. Davi, para que ele possa se recuperar plenamente nos próximos dias, para que possa retornar às atividades aí na semana que vem. Pai querido, obrigado por esse momento tão agradável que passamos aqui, juntos, como professores cristãos nessa universidade. Obrigado por esse tempo precioso. Pedimos que o Senhor esteja abençoando a saúde do Dr. Davi, cuidando para que ele possa se recuperar da cirurgia feita e do desconforto que ainda hoje ele estava sentindo nas vistas, que o Senhor esteja cuidando dele, para que ele possa ser plenamente restabelecido. Abençoa-nos também quando estaremos agora ouvindo a exposição pelo professor Marcos Ebele, que ele seja bênção no nosso coração hoje à noite aqui, e que a exposição dele venha para nos edificar, para nos ensinar, para desafiar a nossa mente e o nosso coração, para que possamos conhecê-lo melhor. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Marcos. Pessoal, boa noite. É sem dúvida um grande privilégio, uma honra. E é um projeto longo, né? Foram vários anos de preparação. E agora, há 2 semanas atrás, iniciei minhas atividades aqui no Mackenzie e só posso agradecer a Deus, não é, esse privilégio imenso de estar aqui, principalmente estar entre irmãos e amigos. Então, era na Unicamp um ilustre, né, uma ovelha solitária, vamos dizer assim, e aonde, né, se honrar o pai da ciência, aquele que criou todas as coisas, né, era visto como uma ilusão, um delírio, algo que um cientista não deveria fazer. E está aqui entre um grupo de cristãos que professam essa fé racional, né, que foi dita aqui, é bom demais, um privilégio imenso. Aí fiquei pensando o que eu ia falar, mas eu acho que talvez a melhor coisa que eu deveria falar hoje para vocês é contar um pouco da história. O que aconteceu, né, nesses anos todos para que eu estivesse hoje aqui. E esse projeto, na realidade, começou há muito tempo atrás. E aí eu fui colocando, né, no papel tudo isso que tinha acontecido. Aí descobri que começou em 1908, na realidade. E começou num país que está em moda, né, na Rússia. E a partir de 1908, acho que Deus colocou, não é, um projeto. E esse projeto hoje se realiza comigo aqui no Mackenzie. Acho que Deus tem um plano para cada um, não tem? E Ele foi traçando esse plano desde 1908, até que eu chegasse aqui. Então, são 100 anos, olha, de um projeto vermelho. Começou vermelho na Rússia, né? E terminou vermelho aqui no Mackenzie. Nada além o vermelho não tem nada além desses vermelhos que eu falei aí, tá bom? Vermelhos, de sangue, de paixão, de emoção, né? Então, essa é a minha proposta, falar um pouco desse projeto e contar como Deus fez coisas assim incríveis, grandes milagres na minha vida, na vida dos meus familiares, do meu avô, do meu pai,
para que eu estivesse aqui. Assim, eu nunca deveria ser um professor universitário, para começar, né? Foi Deus que me forçou a ser. Vou contar um pouco dessa história. E eu nunca deveria ter o sucesso que eu tive como professor universitário, vai. Eu sou pó, não sou nada, mas Deus me deu uma honra assim tremenda. E eu vou contar também por quê. E até a gente chegar aqui. E agora os planos, então, são, nossa, assim, eu vou colocar para vocês o que a gente quer fazer aqui. É muita coisa. Eu vim animado demais, né? Eu espero contar com a colaboração de vocês, porque somos irmãos em Cristo e compartilhamos a mesma fé. A fé racional, a fé num Deus, né, que mata a cobra, mostra o pau e a cobra morta, né? Costumo dizer que essa fé descrita aqui é burrice, não é fé, né? Pular no escuro, isso é burrice. A gente crê num Deus que dividiu a história, um Cristo que andou sobre as águas, um Cristo que transformou água em vinho, que chamou Lázaro para fora no túmulo depois de 4 dias, ele já cheirava mal. Eu costumo dizer que Cristo enrolou, né? Porque ele enrolou, né? Você vê que, vamos Jesus, ele, calma, porque, olha, ressuscitar defunto jovem, né? Recente, fresco, defunto fresco, até médico faz. Eu tenho um amigo meu que ficou 1h30 morto, clinicamente morto. E aí oraram por ele, o médico foi lá, fez ressuscitou. Mas 4 dias cheirando mal. Então a gente tem uma fé para lá de racional. E é uma fé que é, hoje, sustentada, ela é referendada pelos as mais recentes descobertas científicas. É isso que o Discovery Mackenzie quer anunciar. Uma fé plenamente racional. A gente não crê em duende, fada madrinha, ET, chupacabra, não é? Henrique Cristo. A gente crê num cara que dividiu a história, antes e depois dele, não é? Que deu tantas e tantas evidências. Eu costumo dizer que Deus é um exibido e um exagerado. Se exibe assim de uma forma incrível. Então, vou contar para vocês um pouco da minha história. Olha, um projeto vermelho de 100 anos. Eu acho que eu vou ficar aqui, ó. Espera aí, vou andar um pouco, tá bom? Aí, isso, posso ficar aqui, né? E como que começou toda essa história? Então, vamos lá, olha. A história começa com esse casal. Arsênio Koval e Emma Boico Koval. Eles moravam na Rússia em começo do século XX, né? E eram ortodoxos e se converteram na Rússia, se tornaram batistas, os primos, entendeu? E meu bisavô, Arsênio, como ele se converteu, o que ele fez? Ele pegou todos os santos, colocou num saco e jogou no lixo. E ele foi denunciado na Rússia. E ele ficou 5 anos preso. E depois que ele saiu porque os padres ortodoxos eram muito rigorosos, e depois que ele saiu da Rússia, ele não podia fazer mais nada, ele não colocava mais os seus filhos na escola e tudo mais. Eles vieram com uma arca cheia de notas do governo russo. Aparentemente, eles tinham muito dinheiro, eram ricos, mas perderam tudo, porque eles não podiam fazer mais nada, desde o momento que eles se tornaram evangélicos batistas na Rússia. Então, eles eram hereges, como eu. Hoje sou um herege, né, na ciência. E o que eles decidiram fazer? Uma grande viagem da Rússia ao Brasil. É mais ou menos a viagem que eu decidi fazer da Unicamp ao Mackenzie. Eu vou contar para vocês. É uma aventura, né? Assim, olha, tudo estabelecido, tudo funcionando na Rússia. Eles tinham uma família, eles tinham morado na Sibéria, depois foram para Kiev, tem toda uma história. E, de repente, resolvem vir para o Brasil. Então, a história começa com esse casal incrível. Eles chegaram no Brasil, não tinham absolutamente nada, dormiram no chão da mata, em Sumaré. Em poucos anos, ele já tinha uma fazenda, foi o primeiro morador de Sumaré a ter
um carro, ele comprou um Ford na época. A minha avó fazia escolas bíblicas dominicais na fazenda. Ela foi uma grande mulher que serviu ao Senhor. Meu avô também aqui no Brasil. Então a minha história começa com esses dois hereges, que saem da Rússia, né, fugindo de perseguição religiosa, e vêm para o Brasil. E aí, foi em 1908, tem tudo 8 e vermelho nessa minha história, tá? E em 1958, porque eu nasci em março, né? Nasci em março de 1959. Então, em 1958 aconteceu lá um encontro, né? Tá vendo como tudo 8, né? Entre meu pai e minha mãe, né? E eu nasci num lar evangélico. Por quê? Porque a minha bisavó era batista, minha avó batista, e meu pai também se tornou um batista. É da primeira igreja batista de Campinas. Meu pai praticamente plantou a primeira igreja batista de Campinas. Eu estive com ele quando a gente comprou o terreno, onde se encontra hoje a primeira igreja batista de Campinas. E ele foi tesoureiro da igreja por muito tempo, e toda a construção do templo foi ele que cuidou e tudo mais. Então, outro grande herói da fé, né, que moldou a minha característica, a minha personalidade como um homem, né, que honra a Deus, que serve ao Senhor, porque aprendi com o meu bisavô e aprendi com o meu pai, Valdemar. Ele era um grande relojoeiro. Aí a gente fez uma homenagem a ele no livro, né, que a gente acabou de publicar, né, Roberto? Quando eu falo que o relojoeiro do universo não é cego, enxerga muito bem, eu coloquei o meu pai ali, tá bom? E aí, um outro grande personagem, talvez, na minha vida, é o pai da espectrometria de massas. Eu sou espectrometrista de massas. Então, quando eu comecei a trabalhar em ciências, comecei a trabalhar com espectrometria de massas, eu falei, nossa, o J.J. Thomson, pai da espectrometria de massas, ele ganhou um prêmio Nobel, o filho dele ganhou um prêmio Nobel, 2 alunos dele ganharam prêmios Nobel. Já pensou isso? Você ganha um prêmio Nobel, seu filho ganha um prêmio Nobel, 2 alunos seus ganham prêmio Nobel. E aí eu fiquei pensando, será que o Thomson era o quê? Um grande servo do Senhor. Ele ia à igreja todos os domingos. Ele publicou um artigo na Nature que fala assim, olha, espectro após espectro. A verdade que é enfatizada a cada avanço da ciência é que grandes são as obras do Senhor. Ele publicou isso e pôs na Nature. Dá uma olhada. Então, a minha vida tem sido moldada por grandes servos do Senhor. E Thomson sempre foi a minha inspiração. Recentemente eu ganhei essa medalha, a medalha Thomson. Acho que talvez tenha sido o maior orgulho que eu tive na minha vida. Mas em 1978, tudo 8, lembra? 1908, meu bisavô sai da Rússia, vem para o Brasil. 1958, eu sou gerado, né? E aí, em 1978, eu decido fazer o vestibular na Unicamp. Aí eu vou contar algumas coisas para vocês verem como Deus faz grandes milagres. Eu, na época, eu fiz um curso técnico de Química e eu trabalhava na Ródia. Eu era técnico da Ródia. E assim, meu pai ele era funcionário público, ele ganhava muito pouco, e a gente vivia ali, mas... Aí, quando eu fui trabalhar, eu ganhava mais que meu pai. E eu achava que eu era milionário. Aí eu fui fazer o vestibular no domingo, mas eu não queria fazer o vestibular. Eu fui para a igreja no domingo. Aí era 11 horas, o vestibular era 1 hora. Eu falei assim, acho que vou fazer o vestibular. Eu desci Andrade Neves ali em Campinas, e eu cheguei assim na rodoviária, porque eu sabia que tinha um ponto na rodoviária para a Unicamp. E estava escrito assim, olha, Unicamp. Aí eu parei lá. Mas estava muito estranho, porque não tinha ninguém, absolutamente ninguém. Era só eu que estava esperando o ônibus da Unicamp. E já era quase meio-dia, e o vestibular começava 1 hora. Falei, cara, vou perder esse ônibus. Não vou fazer esse vestibular também, estou pouco ligando. De repente, chega um sujeito do meu lado, eu acho que é um anjo do Senhor, e chegou assim e falou para mim, você vai para a Unicamp? Eu falei, vou. Você vai fazer o vestibular? Vou. Você está esperando o ônibus aqui? Eu falei, sim. Não passa o ônibus aqui mais. Eu falei assim, nossa, perdi o vestibular. Não, vamos comigo. Vamos de táxi? Vamos rachar o táxi? Eu peguei assim, pus a mão no bolso e falei assim, não, eu só tenho o dinheiro do ônibus.
Aí ele falou assim, não, eu pago o táxi para você, vamos. A gente entrou de táxi. Olha, naquela época, ir de táxi de Campinas para a Unicamp era uma viagem intermunicipal. Eu não sei quanto custou, é 150, 200 reais. Você acha? O cara pagou o táxi para mim. Eu cheguei na Unicamp, entrei e fechou a porta. Lembro até hoje. Que entrou, falei, nossa, acabou de fechar. Aí eu fiz o vestibular, no domingo. Na segunda-feira eu acordei e falei assim, vou trabalhar. Eu fui trabalhar. Chegou 11 horas, eu estava trabalhando na minha bancada, na Unicamp. Chegou meu chefe, José Carlos Gerês, e falou assim, Marcos, o que é que você está fazendo aqui? Eu falei, trabalhando, Gerês. Ele falou, você não ia fazer o vestibular? Eu falei, eu não vou passar. Eu fazia 2 anos que eu tinha terminado o curso técnico, não tinha estudado. Ele falou assim, não, você tem que fazer. Eu falei, Gerês, já é 11 horas. O vestibular começa às 1 hora, eu tenho que pegar ônibus, não vai dar. Ele foi para a sala dele, ele voltou com a chave do carro dele e falou, você vai com o meu carro. Você já viu um negócio desse? O Gerês era chefe do Centro de Pesquisas da Ródia. Ele tinha um carro, pensa no carro. Eu entrei, estava com medo de dar a partida. Eu cheguei assim, parei aquele carrão, desci com o carrão do meu chefe e fui fazer o vestibular. Deus é tremendo, não é? Quando Ele quer, Ele bota você para fazer. E aí, quando saiu a resposta do vestibular, eu olhei assim, passei na Química da Unicamp. Então, foi assim que eu comecei a minha carreira como químico da Unicamp. Entenderam, né? Realmente Deus guiando em todos os aspectos. Aí eu comecei a trabalhar, a estudar e tudo mais. E quando eu terminei a Unicamp, eu queria voltar para a Ródia. Eu voltei lá para fazer uma entrevista. Eu voltei para fazer uma entrevista. Mas eu também fui fazer a prova da pós-graduação. E eu fiz as 4 provas. Aí eu tirei 10, 9,8 em físico-química. Eu não sei de onde eles tiraram esses meus 2 pontos, meus ponto 2. E aí, todo mundo no Instituto de Química, vocês viram, aquele cara tirou 10. Me contrataram na Unicamp. Eu não sei como eu tirei 10. Não dá para tirar 10, né, nas provas de pós-graduação, mas Deus queria fazer com que tivesse um impacto. E eu fui contratado, sem mestrado, sem doutorado, sem nada. Eu entrei, saí da graduação, já era docente da Universidade Estadual de Campinas. E lá eu comecei a trabalhar com uma área, que é a espectrometria de massas. Pensa no patinho feio da ciência. Naquela época, a espectrometria de massas não fazia absolutamente nada. Você fazia só identificação de compostos orgânicos voláteis para químico orgânico e analítico, mas não é nada. Eu fui trabalhar numa área totalmente desprezada em ciência. Pensa, não era nada. Eu comecei a trabalhar com espectrometria de massas, fez assim, bum. O mundo inteiro começou a precisar de espectrometria de massas. Ela se tornou a técnica mais abrangente que existe hoje. Pensa numa técnica importante hoje em ciência, espectrometria de massas, né? Eu tenho uma filha que faz sucesso no mundo inteiro com espectrometria de massas, com uma caneta, não sei se vocês já viram e tudo mais. Hoje você faz diagnósticos clínicos, você faz câncer, tumores, tudo com espectrometria de massas. Era o patinho feio da ciência, de repente se torna a técnica mais importante em ciência, Deus guiando. Não pode ser por acaso, pode? E aí eu monto um laboratório na Unicamp, o Laboratório Thomson de espectrometria de massas. E aí eu era o único espectrometrista de massas no Brasil. Praticamente era só eu. E aí eu pedi os equipamentos, eu ganhava todos. E todo ano eu ganhava uma coisa nova da FAPESP. Eu mandava os projetos para a FAPESP, só tinha eu. Era a técnica mais importante. Tinha pouquíssimos pesquisadores no Brasil e o homem da espectrometria de massas era eu. Então eu ganhei todos os projetos que eu mandei. Eu acho que eu nunca tive um projeto recusado na FAPESP durante o tempo que eu estive lá. Por quê? Porque os projetos eram bons lá. Mas era só eu, né? E a gente foi montando o laboratório, tá vendo? Olha, e o laboratório foi crescendo. E se tornou, sem dúvida, acho que um dos mais importantes laboratórios no mundo de espectrometrias de massas, reconhecido internacionalmente.
E o meu grupo foi crescendo, crescendo. O máximo a gente chegou a 55 alunos. E o sucesso foi muito grande. E olha lá, ali é o meu laboratório na Unicamp, está vendo? E para mim, aquele laboratório era o centro do universo. Eu respirava espectrometria de massas. Eu só via espectrometria de massa. Eu trabalhava com espectrometria de massa. Eu cuidava dos meus equipamentos, eu cuidava dos meus alunos, eu queria publicar e tudo mais. Então, eu ficava estabelecendo metas para publicação. A gente, quando chegava na meta, a gente dobrava a meta, sabe? A gente não tinha meta, mas quando chegava na meta, a gente dobrava a meta e ia embora, publicando. Eu respirava espectrometria de massas. A paixão da minha vida era espectrometria de massas. Então, eu saía para dar palestras, o meu grupo ia crescendo, e foi realmente um sucesso muito grande. Não tenha dúvida sobre isso. Até que culminou com a medalha Thomson. Pensa, é o J.J. Thomson, aquele que ganhou todos aqueles prêmios Nobel. Um homem que serviu ao Senhor a vida inteira. Então, eu tinha um alvo na minha vida. Eu quero ganhar a medalha Thomson. Por quê? O meu laboratório eu nomeei J.J. Thomson. E eu queria ganhar a medalha Thomson. Até que, alguns anos atrás, eu não me lembro mais quando foi, acho que foi em 2016 que eu ganhei a medalha. A Sociedade Internacional de Espectrometria de Massas reúne mais de 37 associações no mundo inteiro, conferiu a mim esse prêmio. Foi uma honra incrível. É o prêmio Nobel da espectrometria de massas, vamos colocar assim. E lá, estou recebendo com a bandeira brasileira e tudo mais. Primeiro sul-americano e tudo mais. Incrível também, porque aí, nessa época, eu fui olhar para trás, e a gente bateu todos os recordes da Unicamp, todos, pensa. Em publicações, o que mais publicou, o que mais orientou, a gente bati todos, Eu estou entre irmãos, posso falar, não é para minha honra, honra do Senhor. Todos os recordes da Unicamp foram batidos por esse homem aqui, porque Deus me guiou. E a gente... química, espectrometria de massas, você vai falar assim, poxa, físico de núcleo e partículas, por exemplo, é muito mais citado do que químico. O pessoal que trabalha em medicina é muito mais citado do que químico, genética. E a gente, mesmo assim, bate todos da Unicamp, todos. Primeiríssimo lugar, assim, disparado. Por quê? Porque Deus tinha um plano. Deus tinha um plano. Eu sou pó, eu não teria condições de fazer isso, mas Deus foi guiando. Foi guiando. Mas o plano, do Senhor tinha que mudar. Ele queria me estabelecer como alguém que tivesse um pouco de crédito, Mas em 2008, olha só, tudo 8, 1958, 1908, 1978, quando eu entrei na Unicamp. Mas em 2008, eu estava na minha sala, quando a Veja publicou essa revista. Darwin, como ele mudou o mundo, porque sua teoria da evolução ainda incomoda, o darwinismo em 10 lições. Eu nunca tinha saído da minha sala para fazer nenhuma palestra, nada, absolutamente nada. Uma vez até me perguntaram, eu falei assim, olha, na Unicamp eu sou cientista, fora da Unicamp eu sou cristão. Olha só, que coisa, hein? Eu falei isso uma vez. Então, eu não misturo as coisas. Sabe aquela história? Eu não misturo as coisas. Mas, em 2008, a Veja publicou esse artigo. Aí eu li assim, está escrito lá, porque somente ignorantes, irracionais, aquele grupo fanático que ainda questiona a evolução. A evolução é mais provada do que a lei da gravidade, blá, 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 blá. Aí eu fui dar uma... E a super interessante publicou essa daqui, Darwin, o homem que matou Deus. Eu lembro que eu li essa reportagem na minha sala e, imediatamente depois de ler essa reportagem, eu fui dar uma aula de Química Geral. É nessa sala aqui, exatamente essa. Só não tem a foto de eu dando a aula, tá? Não sou eu ali. Mas a sala é essa. Eu lembro que é basicamente essa configuração. Eram os alunos da computação da Unicamp. São os melhores da Unicamp, o pessoal da computação. Medicina e computação. Eu acho que os da computação até melhores, assim, do ponto de vista de um diálogo racional.
E aí, naquela sala, eu lembro que o primeiro lugar da Unicamp estava sentado lá. Era um negro. Eu falei assim, cara, que legal. Eu lembro que eu falei para ele, um negro, primeiro lugar, parabéns, cara. E a gente estava ali, né? Eu cheguei, parei no meio da aula e falei assim, gente, eu estou pé da vida. Falei assim mesmo, P só, tá? P da vida. Os meninos, por quê, professor? Ah, porque a Veja publicou isso e não sei o quê. Aí começou um debate acalorado. E os alunos, mas professor, o senhor não crê em Darwin, não crê na evolução? Eu falei, claro que não. Blá, 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 blá. E foi. A gente ficou até às 7 horas da noite. A aula era para terminar às 4. E aí eles me falaram assim, mas professor, o senhor não poderia dar uma palestra sobre design, sobre isso que o senhor está falando? Não era design inteligente ainda. Eu falei, claro. Cara, aí eu saí da minha sala e eu tinha 2 dias para preparar uma palestra sobre um assunto que eu nunca tinha falado na minha vida. Mas eu, maluco, beleza, do jeito que eu sou, eu falei, vou dar. E aí eu saí de lá e falei assim, cara, o que eu posso fazer? Entrei na internet, o que eu achei? Esse sujeito aí, Enésio Almeida Filho. E ele tem um blog, Desafiando a Nomenclatura Científica. E ele tinha lá falando sobre o design inteligente. Eu mandei um e-mail para ele, falei, Enésio, que esse negócio aí de design inteligente? Ele falou, é uma teoria científica e tal. Aí eu, em 2 dias, preparei a minha primeira palestra sobre design inteligente. Voltei naquela sala, dei a primeira palestra de design inteligente para uma turma de computação na Unicamp. Aí eu até ponho no livro, né? Eu pus no livro, conto essa história toda lá. Falei assim, olha, se isso foi crime, que me demitam. Mas eu falei de química, e química geral, porque era uma aula de química geral. E foi um desastre, eu acho que foi um desastre, mas os alunos adoraram. E aí começou a minha carreira. E aí, passado alguns meses, eu recebo um convite do Enésio, dizendo o seguinte, Marcos, Augustus Nicodemos, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, você conhece? Eu falei, nunca ouvi falar. Ele está organizando lá o primeiro simpósio Darwinismo hoje. E ele quer que você vá lá participar. Eu falei, claro, vou. Que palestra? É uma palestra? Ele falou assim, não, você vai participar do debate final. Já pensou um negócio desse? É o pior momento, não é? Acho que ninguém queria debater, por isso que eles me colocaram lá. E aí eu falei, sim, vou. E a minha primeira aparição pública, né, defendendo o design inteligente, foi nessa casa, na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Por isso que eu não tenho nenhuma reserva em sair pelo Brasil dizendo que eu estou na melhor universidade brasileira. É a universidade que realmente honra o seu nome, universidade, que coloca as duas teorias frente a frente, né? Então, Augusto Nicodemos foi muito corajoso na época, né? Macho pra caramba, tá? Porque fez os primeiros simpósios darwinismo hoje aqui. A mídia inteira caiu de pau, não foi? A Universidade Presbiteriana está arrasada, a reputação foi pro lixo. Gente, não tem alguma coisa, né? A universidade cresce, dia a dia não cresce. Eu quero participar desse crescimento. A gente vai fazer crescer ainda mais, né? E aí, olha, estava eu lá, gente, tem os vídeos, você pode assistir, foi gravado e tudo mais. E eu, olha, nunca vi uma coisa dessa, eu não tinha argumento nenhum. Aí um professor começou a falar assim, porque a gente é 2% semelhante, 98% semelhante aos chimpanzés, 2% diferente. Aí eu falei assim, nossa, esse é o efeito Bill Gates. Aí todo mundo, Bill Gates, Marcos, por quê? Eu falei assim, nossa, já pensou se o Bill Gates chegasse aqui e falasse assim, 2% da minha fortuna, do que eu tenho, 2% é teu. Você ia achar que era pouquinho? Todo mundo, é 2% de 3,2 bilhões. Aí todo mundo, foi um sucesso. Esse é o argumento Bill Gates. Aí eles começaram a falar da cooptação de Stanley Miller para o flagelo bacteriano. Eu falei, gente, esse é o argumento MacGyver. Para você pegar as partes e fazer tudo, né, para que funcione um flagelo bacteriano, você precisa ter um MacGyver na vida. E todo mundo, uau! E foi um sucesso. Da onde eu tirei esses argumentos? Eu não tenho a menor ideia. Mas eu estava sentado ali, tremendo. Você pode ver o vídeo que a primeira palestra que eu dei, eu li. Eu li o meu... coisa assim que eu não gosto de fazer, né? Você não deve ler, né? Quando você está num...
Você lê assim, um discurso, que você, mas num debate você vai ler? E eu li, mas eu tremia, gaguejava o tempo inteiro. Mas foi um sucesso. E aí não parou, né? Foram vários darwinismo hoje, aqui no Mackenzie. Foram, olha, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Foram 5, não é? Aí vieram os principais papas do design inteligente, o Michael Behe, Stephen Meyer. Eu conheci todo mundo. Eu sentei lado a lado com o Michael Behe, com o Stephen Meyer, defendendo o design inteligente. Olha que privilégio, não é? Eu dizia para todo mundo, gente, me apaixonei por outra coisa. Agora eu sou apaixonado pelo design inteligente. É incrível. E aí, o que aconteceu? Ups, pulei. Aí eu comecei a dar palestras pelo Brasil inteiro, né? Então eu já corri esse Brasil todo, muita gente. Eu contava lá as palestras, agora eu já perdi, não tem nem mais como. Então tem final de semana que tem 3, 4, 5, vamos indo, bora. E falando sobre design inteligente. Até que em 2014 a gente organizou o primeiro Congresso Brasileiro do Design Inteligente. Eu juntei todo mundo lá, nós fizemos a sociedade, a gente tem mais de 2.000 membros, a Sociedade Brasileira do Design Inteligente, eu sou presidente, o Enésio é presidente executivo e tudo mais. E o Davi Charles Gomes, né, foi no primeiro congresso do Design Inteligente, estava o prefeito de Campinas lá e tudo mais. E eu lembro que o Davi chegou no canto e falou assim para mim, durante o coffee break, por isso que eu pus o coffee break ali, o Davi chegou assim e falou assim, Marcos, preciso falar com você. Eu falei, oi, Davi, fala aí. Aí o Davi, uma pena que ele não estava aqui, né? Ia dar um abraço e um beijo nele hoje. Aí o Davi falou assim, Marcos, o que é que nós precisamos fazer para levar você para o Mackenzie? Eu falei, Davi, é só convidar. Né? Tô facinho, Davi. E ele convidou, não é? Então, em 2014, a gente começou a planejar a vinda para cá. Em 2016, o que aconteceu? O Davi falou assim, estou conversando com o Benedito, né? Convencendo o Benedito para a gente fazer um grande projeto aí, o Discovery Mackenzie, uma associação com o Discovery Institute nos Estados Unidos e tudo mais. E, pasmem, o Benedito comprou a ideia. Gente, não é fácil. Pensa, você é reitor de uma universidade, vê um maluco beleza, com uma ideia que é rechaçada pela academia, quer montar um centro, um núcleo na sua universidade, e você topa e vai. Olha, assim, não tem nem, não é para fazer apologia a ninguém, mas foram 2 homens que honraram a calça que vestem, tá? Muita coragem. Por quê? Porque foram atrás. E a gente esteve lá, então, em 2016, em Seattle, não é? Fizemos um acordo lá, o Benedito está assinando esse acordo, o Davi ali, os presidentes o Stephen Meyer, o John West, os presidentes do Discovery, e foi então estabelecido, ali que nasceu o Discovery Mackenzie, essa associação que a gente tem com eles, tá? E o que aconteceu então? Então nós marcamos em 2017 a minha vinda para o Mackenzie, eu já deveria estar aqui há 1 ano, e o centro foi inaugurado, e eu já deveria estar coordenando. A Unicamp, assim que descobriu que eu iria sair, fez vários empecilhos lá, umas estratégias burocráticas, agora eu estou processando eles, vão ganhar uns milhões, tudo bem. E demorou, mas olha só, chegou no dia da inauguração, o Benedito falou, Marcos, você não está aqui? Eu falei, não posso, né? O centro foi inaugurado acéfalo, tá? Porque eu não poderia vir ainda, mas é assim, né? Deus tem um plano, tem a hora certa e tudo mais. E foi muito legal, porque a gente estava meio preocupado. Quem vem? Veio todo mundo. Tá vendo a foto aí? Veio todo mundo, não veio? Veio todo mundo. E mostrando que a universidade... Eu fiquei muito, muito contente aquele dia, porque eu falei assim, agora que eu quero ver, né? Qual é o comprometimento da instituição com o projeto. Aí você vê que está todo mundo aí, não está? Foi legal demais. E aí o centro foi montado, ficou muito bonito, né? Alguns já estiveram lá. Então eu queria convidar todos vocês. Eu estou instalando uma cafeteira lá, café Nespresso.
para vocês visitarem, ficou legal, tem a sala de reuniões e tudo mais, ficou muito bonitinho. E a gente tem muitos planos lá, tá? A inauguração do centro foi um grande sucesso, veio o Michael Behe, o Douglas X, quem mais que veio, gente? O John West. Fizemos o primeiro curso aqui de design inteligente no Mackenzie, o DI 101, foi 150 participantes, foi muito legal. E aí a TV Record veio para cobrir o evento. E a gente pensou, nossa, será que eles vão cobrir mesmo? E esse louco aqui, como é que é o repórter mesmo? Esqueci o nome dele agora. Não, é o que faz o Domingo Espetacular. É Gerson, né? O Gerson veio e começou a entrevistar todo mundo. A gente não achou que ele ia mostrar. De repente, a gente liga a TV. No domingo à noite, Domingo Espetacular. E passa um programa de 11 minutos. Sabe o que é isso? 11 minutos no Domingo Espetacular, gratuito, falando sobre o design inteligente, o Discover Mackenzie e tudo mais. Isso teve uma repercussão incrível. Só nesse site que a gente consegue medir, foram 500 mil de visualizações, acessos. No dia, estima-se que 4 milhões de pessoas ouviram por 11 minutos no Brasil todo sobre o design inteligente. O site da Record não me informa, eu vivo perguntando, mas eles devem ter tido já 2, 3, 4 milhões de acessos. Todo mundo conhece o programa. Você já assistiu? Quem já assistiu? Alguns. Todo mundo, né? Então você tem que levantar a mão. Brincadeira. Aí, esse professor, o Fábio Raposo do Amaral, formado aqui, egresso da Universidade Mackenzie, ele fez um comentário bastante negativo contra o centro. O Elliot Schwartzman disse que a evolução é mais provada do que a lei da gravidade. Como que o Mackenzie está questionando isso? E esse programa, o Morning Show da Jovem Pan, resolveu, então, nos chamou eu e o Fábio, porque o Fábio tinha feito esse comentário. Então, não existe propaganda ruim, você sabe disso, né? E aí chamamos nós dois. Rapaz do céu. Não sei se você já assistiu esse debate. Assista. Foi assim uma goleada absolutamente incrível. Eu acho que eu sou bom em debate. Acho que sou bom. Mas nesse dia eu arrasei com o cara. Pensa num cara que sai arrasado, detonado. Você vê os comentários assim, fala assim, o professor acabou com ele. Nossa, não teve de chance. Milhares e milhares de comentários. Por que eu fiz isso? Eu não sei até hoje o que eu falei. Mas Deus nos dirige, não é? Deus nos capacita e tudo mais. Aquele dia eu estava infernal. E o que ele falava... gente, eu não acredito que ele está falando isso, porque agora, uma hora ele perguntou assim, né? Fábio, você crê em Deus? Não, não creio não. Pergunta para o Marcos. Aí eu falei assim, gente, Pasteur já disse, um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Cara, aquela foi demais. Nossa! E estavam uns bambambam lá, esse rapaz da cultura. Ele é um ateu, confesso. A gente deu foi muito legal. E aí, as visualizações, esse aqui, 30 mil, 20 mil, a gente calcula que já deve ter passado de 1 milhão de pessoas que já assistiram esse debate. É incrível, né? E aí eu cheguei em 2017 por Benedito, falei, Benedito, tem um livro que eu escrevi, Fomos Planejados, você não quer publicar? Olha só. Um maluco, beleza, chega para o Benedito com um livro, ele fala assim, vamos publicar. Então, a quem honra, honra. Né? O Benedito foi... ele não sabia que livro era aquele, né? Mas ele teve coragem. Né? Fomos planejados, não é? Do Marcos, o que esse negócio deve ser? E aí, passou pela editora e tudo mais, nós publicamos. Né? Aí, esse dia foi histórico para mim, né, Roberto? Aí o dia que eu fui buscar, o primeiro dia, né? Aí eu conheci um grande homem, Roberto, a gente se tornou grandes amigos, não foi, Roberto? É verdade. Parece que eu conheço o Roberto há 30 anos, uns 50 mais ou menos, né? E foi muito legal, a gente publicou o livro. Foi no mesmo dia que o Davi tinha publicado o seu, ele estava indo buscar lá, não é? Foi? Alguma coisa assim. E o livro tem sido um grande sucesso.
A gente já está na 3ª edição, né? Aí o Benedito falou, não, vai publicar 500. Agora 1.000, 1.500. Agora eu falei para ele, se eu vender 1.500, você publica 3.000, 3.000. A gente vai vender facinho. O livro está um sucesso. E esse foi o grande dia, né? Dia 11/6/2018, eu cheguei ali, com meu crachá bonitão, tirei uma foto e pus no meu Face assim, pense em alguém honrado e motivado. Pensa, esse alguém sou eu. Né? 8 de novo, tudo. É incrível. E aí, poucos dias que eu estou aqui, né? Eu fui chamado para um evento aqui da... Depois eu descobri que é o pessoal da Igreja da Unificação, é o Reverendo Moon, mas jovens universitários. Eu achei que era um grupinho, cheguei lá, tinha mais de 1.000. Lotado. E quem estava sentado lá? Russomano e a Carla Zambelli. Não sei se vocês conhecem, eu não tinha a menor ideia quem era a Carla Zambelli. Descobri que era aquela dos bonecos, da movimento Nós na Rua e tudo mais. E aí eu fui dar uma palestra, está no meu Face, inclusive. Gente, eu comecei a dar a palestra, mas sabe quando você sente que o Espírito está em você? Aí eu comecei a falar. No final eu falei assim, gente... Depois de 10 anos, eu posso estar aqui dizendo que... Eu pus aquela capa super interessante, falei assim, que Darwin morreu. As ideias de Darwin morreram. E Deus está mais vivo do que nunca. A Ele a glória. Mas foi 1.000 universitários num salão. Pensa, fizeram assim, uau, levantaram e uau, começaram a aplaudir. A Ele a glória. Foi demais. O Russomano levantou, aplaudiu. A Carla aplaudiu. Acabou, vieram todo mundo para tirar foto e autógrafo comigo. O Russomano entrou na fila. Por que eu estou falando isso? Para minha glória, não. Né? Há um propósito, há um grande plano, e eu queria contar com vocês. Tá? Deus não me trouxe aqui por pouca coisa. Eu acho que a gente... O projeto é muito grande. E aí, tirou foto, aí todo mundo queria tirar foto, ela pôs aí na sala de empresa e tudo mais. O livro é fantástico, né? Deixa eu só... a gente pôs na capa do livro um pássaro fantástico, é o Pássaro do Paraíso de Wilson. Não é? E por que esse pássaro está lá? Porque as evidências de design inteligente estão por todos os cantos e todos os lugares, né? E esse pássaro é fantástico, porque é lindo e tudo mais, mas nas costas dele, ele já diz de onde ele veio, né? Tá vendo? Intelligent Design, é o ID Bird, né? Decorando a capa do nosso livro, né, Roberto? Fantástico. Por que a gente está aqui? Porque o embate é na razão, não é? A gente ouviu falar aqui na devocional. A fé, ela está sendo questionada. A gente pula no escuro? Não. Querem ganhar nossa mente para chegar no nosso coração, não é assim? E o design inteligente vem nessa área, na área racional, não é? Será que a gente deve aceitar a evolução ou design inteligente? E o mundo canta no coral de Darwin, né? Mas há dois ali, né? No novo livro, na 3ª edição, já sai assim, né? Você pode cantar a música que você quiser hoje em ciência, desde que você cante o hino nacional darwinista, né? A evolução é verdade, sim, é verdade, mais verdade do que a lei da gravidade. Mas tem alguns que teimam no design inteligente a discordar disso. E a gente quer fazer, né? A gente quer colocar os dois frente a frente. A gente quer que o tornado da ciência passe pelas teorias. A teoria que seja firme, sólida, que fique. As que estão baseadas em falsas evidências, que caiam, não é? A gente quer colocar no design inteligente as duas teorias frente a frente. O Michael Behe e o Darwin. E que vença ou que tenha o braço mais forte, não é? É isso que a gente quer fazer no design inteligente. Nós não queremos defender teoria nenhuma, a gente não quer defender cosmovisão, a gente não quer defender religião, não quer defender nada. A gente quer defender a boa ciência. Botar os dois frente a frente e quem tiver mais braço que vença. A gente não tem medo nenhum de disputar. Por quê? Porque olha como é que é o Behe, não é?
E como é que a gente acha que está o placar? Está assim, olha, a luta já, né, só está esperando o juiz de Darwin terminar a contagem. Ele está contando, ó, 151, 153, 154, né? Muito legal. Esse é o menino que decorou o livro, ficou fantástico, né? Olha ele aí. E a gente já escreveu o segundo. Mandei para o Discovery, o Foresight or Death. Ou você tem antevidência ou morte, vai ser o título provável em português, é o grito de Dom Pedro, né? Antevidência ou morte, ou você prevê as coisas como aquele ratinho, ou você morre, já está pronto, o Discovery está editando, a gente vai fazer uma edição em português e em inglês, conjunta, né, Roberto? A editora. E o terceiro eu já estou escrevendo, tá? Que é Darwin versus Behe, o embate científico do século. Bom, e o que a gente quer fazer no Discovery? Tá? Rapidamente para vocês. É isso, ó, planos são inúmeros. A gente quer fazer pesquisas. Então, quero ver se a gente... já falei com o Tiago da Química, o pessoal lá, a gente quer colocar equipamentos, quer fazer pesquisa sobre a luz do design inteligente. Olha só que legal. A gente quer publicar artigos científicos, papers. Eu vou dar uma aula sobre publicação de artigos científicos. Já vou montar uns grupos lá para publicar sobre design inteligente. O pessoal vai terminar o curso publicando um artigo. Eu junto, tá? Acho que vai ajudar. Congressos, tá certo? Cursos, uma revista do design inteligente, vídeos no YouTube, exposição. A gente quer fazer uma exposição itinerante do design inteligente. Botar num caminhão imenso e sair pelo Brasil, nos colégios Mackenzie, nas universidades e tudo mais. Já foi no Museu da Manhã? Aquilo é um despropósito, tem que chamar o PROCON. Aquilo é um absurdo de inverdades. O cara fala assim, evoluímos, o chimpanzé e tudo mais. Não, a gente vai fazer a anti-exposição, mostrando quais evidências, né, de que uma mente inteligente fez todas as coisas. Já pus no meu plano lá, o Benedito disse que o conselho aprovou, então parece que a exposição vai sair, não é? Quer levar os meninos lá para os Estados Unidos, no Summer Seminar do Discovery Institute. A gente quer agitar bastante, tá bom? Então é isso. E aonde a gente quer chegar? Que nem o Buzz Lightyear, to infinity and beyond. A gente tem vários congressos, o próximo é esse, é o TDI Uberlândia, tá? Já lá, ó, apareceu lá, tá vendo? Ó, Discovery, Mackenzie. E as palestras continuam, né? Amanhã eu estou aqui pertinho. Tá bom? Então é uma invasão vermelha, mackenzista. Eu vim só? Não, trouxe toda a minha família. E eles vão estar aqui morando comigo, todo mundo. E peço a vocês que estejam orando por mim, pelo projeto. Vai ser incrível, contando com todos vocês que estejam do meu lado. E a gente possa, lado a lado, caminhar nessa ideia de que a gente tem uma fé plenamente racional. Uma fé num Deus que se revela de uma forma incrível, através da ciência. Ô, chefe, bacana, você chegou aí. Não, sei, já falei de você um monte, tá? E tem sido realmente fantástico. E está no Mackenzie, numa universidade que honra, né, como eu disse para vocês, o nome universidade. Está cercado por gigantes. Se vejo mais longe, é porque estou apoiado realmente em ombros de gigantes. Ó, Roberto, o meu chefe acabou de chegar aqui, o Davi, o Augusto, tantos, não é? Tantos. E a proposta é essa, realmente, fazer uma grande obra, vários e vários planos. Conto com todos vocês para que a gente possa realmente transformar isso em realidade. Tá bom? A Ele toda a glória. Ao Deus que, desde o meu bisavô na Rússia, em 1908, começou esse projeto vermelho, essa invasão vermelha, que hoje, né, corre no sangue desse Marcos aqui, né? Que esse Deus confirme todos os seus planos na minha vida e na vida de todos nós juntos, tá bom? Amém, amém. Muito obrigado.
vou falar aqui porque está gravando. Tem alguma pergunta? Então, professor Marcos. Professor Marcos, muito obrigado pela sua palestra a todos nós. A minha pergunta vai ter assim, um preparo, mas será breve. O senhor veio da Unicamp. Sim. Então a gente olhava para o Dr. Marcos Eberlin na Unicamp, que a gente associa com a ciência pura. Os que têm preconceito contra o design inteligente e criacionismo, eles olham o Mackenzie e outras instituições cristãs, mesmo universitárias, com certo preconceito. A minha pergunta é, será que a partir do nosso trabalho, do trabalho do senhor em nosso meio, além do grafeno, que talvez seja o nosso maior centro de pesquisa pura hoje, o senhor pensa em desenvolver ou trazer propostas que a nossa universidade caminhe para esse lado também? Temos isso em perspectiva, por favor? Absolutamente sim, né? Já fui umas 2 vezes na sala do Benedito lá, que eu quero espaço. E ele disse, não tem. Mas a gente vai tentar arrumar, não é? E uma das propostas, já conversamos desde o início com o nosso reitor Benedito, é montar um centro de excelência em espectrometria de massas. Então, assim que as empresas souberam que eu estava saindo da Unicamp, algumas chegaram para mim e falaram assim, Marcos, a gente vai aonde você for. Olha só, que privilégio, né? E a gente tem pelo menos uns 2 ou 3 equipamentos que estão esperando um lugarzinho. Até o Tiago já arrumou um canto lá, depois eu vou conversar com o Benedito para ver se é realmente lá. E tem um outro fantástico, que é um projeto com a Petrobras. Está gravando, né? Mas tudo bem. Que a gente quer trazer para cá, é um projeto muito grande. Meu sonho é ver aqui, eu pensei assim, olha, a área mais atual hoje em espectrometria de massas é essa parte de diagnósticos clínicos. Então, até falei com o Benedito que eu já tenho um contato com o AC Camargo, o supervisor é meu amigo, a gente publica juntos, e com o Sírio Libanês. Então, acho que talvez essa seja o primeiro empreendimento que a gente possa fazer junto, um convênio Mackenzie, Sírio, AC Camargo, para montar um centro de diagnósticos clínicos na área de câncer. Eu tenho uma filha que tem uma caneta e tal, ela quer também participar e tal. Então, assim, como é que a gente faz, né, realmente um trabalho que muda a sociedade? Porque o centro é centro de pesquisas em ciência, fé e sociedade, certo? A gente influencia a sociedade com boa ciência, certo? Uma ciência que aponta para um Deus verdadeiro. E com essa ciência que aponta para um Deus verdadeiro, a gente molda a nossa sociedade. É isso que a gente quer fazer. Então, nós vamos fazer excelente ciência, defendendo a fé verdadeira e influenciando a sociedade para que a gente volte uma nova revolução. Você está percebendo por aí que uma nova revolução está ocorrendo? Essa nova revolução, o design inteligente, eu acredito que tem um papel extremamente importante, recolocando o homem dentro da sociedade como um ser especial, criado à imagem e semelhança de um ser especial. E como a gente percebe isso? Através da boa ciência. A ciência do design inteligente, a ciência que se preocupa com a sociedade. E é isso que a gente quer fazer aqui na Universidade Mackenzie, tá bom? Conte com a gente nesse aspecto, com certeza. Oi. Bom, você falou aí em diagnóstico com auxílio da espectrometria de massa. Recentemente foi publicado um artigo utilizando técnica de inteligência artificial com diagnóstico de câncer de pele, que utilizou técnica de inteligência artificial e conseguiu um resultado equivalente aos dos 20 melhores dermatologistas americanos. E eu trabalho com inteligência artificial já há mais de 4 décadas. E às vezes as pessoas acham que inteligência artificial e design inteligente conflitam. E, na verdade, no meu coração e na minha fé, eles se combinam. Absolutamente, eu acho. Eu tenho um grupo de alunos que trabalham com análise espectral, mas a partir de sinais de satélite. E através desses sinais a gente está analisando, por exemplo, a distribuição
de agricultura no estado de Goiás. Essa é uma tese de um aluno de doutorado. O senhor se interessaria em discutir, conversar sobre essas coisas? Sem dúvida alguma. Eu acho que, assim, por exemplo, nos diagnósticos de espectrometria de massas, a inteligência artificial tem sido fundamental na análise e na interpretação desses dados. E uma das coisas que a gente quer fazer é isso, estabelecer parcerias e colaborações. E se essa parceria for entre irmãos em Cristo, olha só que coisa, hein? Fantástico, sem dúvida. Nada contra os demais, mas primeiro os domésticos da fé, não é? Amém, que seja assim. Vamos trabalhar junto e a gente vai, com certeza. Assim que o nosso centro estiver montado também, a gente quer expandir, vamos, devagarzinho a gente vai achando. Eu até agora não consegui trocar a senha do meu computador, para você ter ideia. Mas eu chego lá. Oi. Parabéns pela palestra. Uhum. A espectrometria de massas pode verificar a alteração de tecido humano em vivo? Sim, é isso que a gente mais faz. Por exemplo, tumor em cérebro, né? A biópsia antes fazia com microscopia, hoje se faz com espectrometria de massas. Parte do trabalho foi desenvolvido no meu laboratório. A minha filha é o primeiro, talvez, nome nessa área no mundo. Por isso que a gente quer trazer esse centro para cá. É assim, todas as outras técnicas são boas. A espectrometria de massa só é a melhor. Tá? Por quê? Porque tudo é química, a química é tudo. E a espectrometria de massa é uma técnica que te permite pegar aquilo lá e transformar em moléculas, átomos e moléculas. E você faz uma investigação. Então, assim, não foi por acaso que Deus me colocou nessa área, porque é uma área incrível mesmo. As aplicações hoje de espectrometria de massa são... Porque é o que vai pegar aquele tecido, vai caracterizar do ponto de vista atômico e molecular. Não vai ser superficial mais, você não vai ver morfologia, você não vai olhar a estrutura de célula, você vai olhar os biomarcadores, você vai olhar lipídios, proteínas, o que realmente importa. Você vai entender o que o processo está fazendo em termos de modificações bioquímicas. É incrível. Por isso que ela tem ganho, né, o mundo. E várias aplicações. E por isso que a gente tem publicado tanto também, com tanta facilidade, porque são técnicas novas, coisas recentes, a gente vai estabelecer aqui, tá bom? Sim, olha, o que é que está fazendo isso? Moléculas, não é? E a espectrometria de massa vai te dar essa resposta, tá bom? Obrigado, gente. Muito bem, queridos, a gente vai encerrar. Somos gratos a Deus mesmo, né, pela palestra. Podemos conhecer um pouquinho mais do professor Marcos Rebeli. E estamos aqui como grupo de professores cristãos, mais uma vez, acolhendo, dando as boas-vindas, dizer a ele que nós somos parceiros, né? Queremos estar junto nesse negócio aí também. Somos gratos pela nossa universidade, pela visão dos nossos líderes desde lá atrás. Somos gratos ao reverendo Roberto Brasileiro, somos gratos ao nosso magnífico reitor, doutor Benedito, pela visão. Somos gratos ao doutor Davi, doutor Augustus, né? Esses homens que tiveram a visão disso tudo e trazer o Marcos para trabalhar com a gente. Nós vamos encerrar, mas antes disso eu passo aqui para o doutor Benedito, que vai encerrar orando por nós e dando uma palavra de saudação ao nosso grupo de professores. Boa noite a todos, né? Eu não sabia que o Marcos Evelyn ia dar a palestra hoje, né? Eu estou devendo a gente sentar essa semana toda, conversar um pouco, mas eu vi uma divulgação e troquei mensagem com ele. Aliás, ele me mandou, né, hoje, ou foi ontem. Não, eu vou lá também. Tem um compromisso também do mesmo horário aqui no Centro Histórico, lançamento de um livro. Cheguei atrasado para os dois. Então eu quero me desculpar e também pelo fato de não estar presente aqui nas reuniões. Às vezes programo para vir, me organizo para vir, mas imprevistos acontecem quase sempre. E eu sempre
por mais que a gente se organize, a demanda tem crescido, graças a Deus porque tem crescido, significa que a universidade está crescendo. Mas tenho acompanhado os irmãos aqui em oração, não é? Esse trabalho que tem sido, que era um trabalho pequeno, eu percebo que está crescendo, e vários professores da nossa universidade têm que se incorporar. Louvamos pela vida do reverendo Gildásio, por estar à frente desse movimento, tão relevante, que é o grupo de professores cristãos. Esse fim de semana passado, eu estava preparando um prefácio de um livro do professor Sérgio, não é? Mário Sérgio, e que tratava sobre a questão da confessionalidade, a explicitação da confessionalidade nossa. E certo que a nossa principal explicitação dessas confessionalidades tem que ser através das nossas ações, daquilo que nós fazemos, daquilo que nós desenvolvemos, sejam em aspectos meramente acadêmicos, mas também nos processos de gestão. Mas nós precisamos explicitar oficialmente isso, porque qualquer universidade pode dizer que é confessional e diz que vive a confessionalidade, citando esse e aquele outro exemplo. Mas explicitarmos o que nós somos, através de documentos e de produção acadêmica, isso é fundamental. E esse trabalho lá, ele tratava exatamente de, a partir do nosso estatuto, fazer uma reflexão sobre essa explicitação da nossa confessionalidade publicamente. Então, eu fiquei muito feliz em ler o livro, né, e preparar aquele prefácio. E agora, com essa obra que foi publicada recentemente, já na 3ª edição, fato inédito aqui na nossa editora, né, em tão pouco tempo, 3 edições, nós estamos explicitando a nossa confessionalidade através, mais uma vez, de uma obra acadêmico-científica extremamente relevante. E eu diria pioneira aqui no nosso país pelo seu escopo e os seus propósitos. Então, queremos aproveitar a oportunidade para dar as boas-vindas ao professor Marcos Eberlin, que está conosco desde o dia 1º de junho como professor, não é? Oficialmente, porque já estava aqui atuando assim, extraoficialmente, mas agora como professor. E ele vem, na realidade, foi boa a pergunta que alguém fez aí, ele não vem só para ser responsável pelo Centro de Fé, Sociedade, Ciência, Fé e Sociedade, que nós criamos há quase um ano já, né? Porque ele não veio, né? Só não começou a funcionar porque ele não veio, não é? Ficou me enrolando, né? E agora ele veio. Então, agora nós vamos realmente colocar em prática aquele centro. Mas ele é um cientista de outras áreas, as áreas convencionais também, na área de química orgânica, e vai dar aula já a partir desse próximo semestre. Eu disse para ele, ó, você está vindo para cá, não é só para fazer pesquisa, para dar aula também. A gente não contrata pesquisador, contrata professor que faz pesquisa. Então, e eu sei que, na realidade, o desejo dele é, de fato, estar em sala de aula, né, Marcos? E o que eu também admiro no professor Marcos não é só o seu potencial científico, mas a sua visão da importância de estar em sala de aula. Nós temos um problema aqui na universidade muito grande de pessoas que têm uma certa reação com relação a estar em sala de aula na graduação. São professores que atuam na pós-graduação, mas que justificam, muitos deles, que não têm jeito para ensinar na graduação. Eu sempre disse, isso não existe. Isso não existe. Tá? O professor que não tem satisfação de estar na graduação, ele não é um professor completo. Tem que estar na graduação. Mesmo que seja maior a sumidade na pós-graduação, seja maior a sumidade na pesquisa. Em nenhuma universidade do mundo se contrata pesquisador, se contrata professor que faz pesquisa.
Contrata pesquisador, às vezes, para desenvolver um projeto de pesquisa, participar de um projeto de pesquisa por tempo determinado. Mas contratamos professores, né? E se a gente vai lá fora, os professores mais famosos, os pesquisadores mais relevantes da instituição, são aqueles que são escolhidos para dar disciplinas mais básicas. Não é? Então, isso é muito importante. Eu vejo esse perfil nele e louvo a Deus por isso, porque ele tem essa visão. E estou falando isso porque nós já conversamos sobre isso já há algum tempo. E louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, não é? Porque nós precisamos explicitar a nossa confessionalidade através das nossas ações acadêmicas, das nossas atitudes em sala de aula, através daquilo que nós fazemos. E talvez esse seja o maior desafio, né? E sempre pedimos a Deus para que nos dê orientação de tal maneira que isso possa ser uma realidade. Então, atendendo aqui o pedido aqui do reverendo Gildásio, vamos orar aqui neste momento, né? Nós te louvamos, Senhor, por esta tarde, nós te agradecemos pelo grupo de professores cristãos da nossa universidade, e nós te pedimos por cada um deles, que tu possa estender as tuas mãos poderosas sobre as suas vidas, moldando-as a cada dia, e que elas possam estar no centro da tua vontade, dos propósitos que tu colocastes previamente já determinastes para cada um deles. E que essas bênçãos, Senhor, possam ser extensivas às suas respectivas famílias. E, Senhor, que nós possamos ser instrumentos nas tuas mãos para que esta universidade possa cada vez mais ser reconhecida como uma universidade que faz diferença nesse cenário educacional brasileiro tão diversificado, e que nós possamos, Senhor, mostrar, Senhor, que tu estás aqui à frente desta instituição, e para tanto nós te pedimos que tu possas fazer-nos instrumentos nas tuas mãos. Em nome de Jesus, te agradecemos por tudo isso, e concedendo a todos uma temporada de férias bastante abençoadas, e que possamos voltar todos revigorados e preparados para mais um semestre de atividades que tu já determinaste para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém.